Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sou o Décio Barros, advogado, criminalista e de direito de família. Hoje eu quero conversar com todos vocês a respeito de um instituto muito famoso, muito conhecido. São os alimentos. Os alimentos, também conhecido como pensão alimentícia. Muito bem, vamos primeiro definir o que são os alimentos. Os alimentos são aquela quantia, aquela importância paga a quem precisa, a quem não tem como se manter por si só, aquele que não consegue se sustentar. Muito bem. Quem pode pedir alimentos? São as seguintes pessoas: companheiros, cônjuges e parentes. Essas três pessoas podem pedir alimentos. Bem, existem muitos critérios de classificação dos alimentos. Eu vou falar somente do principal, tá? Porque são muitos critérios. Só vai dar tempo de falar do primeiro, mais importante critério de classificação, ok? Quanto à natureza. Quanto à natureza, os alimentos são divididos em naturais, ou seja, aqueles essenciais, aqueles que têm como objetivo garantir minimamente a sobrevivência daquela pessoa. É o essencial, o suficiente, né, para o essencial. E os alimentos sociais ou côngruos são aqueles alimentos que têm como função manter o padrão social daquela pessoa, manter o status, certo? Muito bem. Esses alimentos sociais, eles estão definidos no artigo 1694 do Código Civil. Bom, eles só são deferidos pelo juiz, né, quando o devedor é muito rico, quando o devedor tem um padrão de vida muito alto, e aquela mulher que sempre, né, andou do lado dele, sempre foi conhecida como ser uma madame rica, né, sempre teve o seu status social. Nesses casos, o juiz defere. Porém, lá no parágrafo 2º do artigo 1694, está bastante claro: quando o cônjuge tem culpa no divórcio, ou seja, por exemplo, traiu, é um exemplo, né? Tem culpa nesse divórcio, não faz mais jus aos alimentos sociais, né? Ou côngruos. Não faz mais jus. Então, é importante observar isso, tá bom? E os alimentos naturais são aqueles alimentos os mais deferidos, são os que mais ocorrem, né? Aqueles alimentos essenciais, aqueles alimentos que são a quantia mínima para aquela pessoa poder se alimentar, poder vestir, poder viver, certo? Muito bem. Os alimentos têm duas grandezas que precisam ser equacionadas pelo juiz: a possibilidade e a necessidade. A possibilidade e a necessidade. Doutor, como é que isso funciona? Muito bem, é simples. Funciona da seguinte forma: quem paga não pode morrer de fome por isso. O devedor da pensão, né, ele não pode morrer de fome por conta disso, e o devedor não pode enriquecer por conta da pensão, por conta dos alimentos, certo? Então, essas duas grandezas têm que ser equacionadas. Quem paga não pode descer muito a ponto de morrer de fome. E quem recebe não pode receber muito a ponto de enriquecimento sem causa, ok? Então, o juiz vai equacionar a necessidade de um com a possibilidade do outro, certo? Muito bem. Os alimentos são recíprocos entre pais e filhos. Isso está no artigo 1696 do Código Civil. Ou seja, pai pode pedir para filho, filho pode pedir para o pai. Imaginem, por exemplo, que aquele pai trabalhou a vida inteira,
né? Não tem uma profissão, não conseguiu estudar, não conseguiu se aposentar e aí fica sem ter como se sustentar, certo? Pelo menos por um tempo. Então, o que ele pode fazer? Pedir para o filho. Ele pode pedir alimentos para aquele filho que já está bem, já está trabalhando, ok? Tudo bem? Os alimentos são extensivos aos ascendentes. Imagine que o pai não pagou alimentos para aquele filho. Não está pagando. E aí a mãe, que é a representante legal, no caso de filho menor de idade, a mãe que é representante legal, ela faz o quê? Ajuiza uma ação de alimentos em desfavor desse pai. E aí ele não paga. E aí ela ajuiza ação de cumprimento de sentença ou ação de execução. Ele não paga. Então tem o rito da prisão e o rito da penhora. Ou ele vai preso por 90 dias, ou né, não tem nada para ser penhorado, e aí ela não consegue nada com ele. O que ela pode fazer? Subir para o avô, com uma ação que se chama ação de alimentos avoengos, certo? E aí todo o processo de novo acontece com o avô. E vai subindo, até achar alguém que pague, certo? Muito bem. Lá no artigo 1699, explica a seguinte situação. Tá? Quando sobrevier uma situação nova de mudança de situação financeira, tanto melhor quanto para pior, né, em relação ao pai ou em relação ao filho, pode ser ajuizada uma ação de revisão, uma ação revisional para majorar, ou seja, aumentar ou para diminuir o valor dos alimentos. Ou seja, aquele pai foi promovido no emprego ou arrumou um emprego melhor, está ganhando mais. Então a mãe, né, se ela estiver com a guarda, né, quem estiver com a guarda, pode ajuizar uma ação revisional para majorar o valor dos alimentos. Pode? Pode, claro que pode. Isso está bastante claro no artigo 1699 do Código Civil. Ok? Ou pode ser o contrário, né? Quando o pai foi demitido e arrumou um emprego com salário menor, aí ele pode entrar também com uma revisional. Ou se o filho já está numa idade suficiente, arrumou um bom emprego, ele também pode entrar, né, com uma ação de exoneração ou uma ação revisional, ok? Muito bem. Os alimentos são irrenunciáveis, isso está no artigo 1707 do Código Civil. O credor não pode renunciar ao direito de alimentos, certo? Muito bem. Aí a pessoa pergunta, doutor, até quando eu vou pagar isso? Até quando? Lá no artigo 1708 está explicando até quando vai pagar os alimentos. Aí ele pode entrar com uma ação de exoneração, pode entrar com uma ação revisional, né? Pode entrar com uma ação revisional ou exonerar. Quando que ele pode exonerar no caso de filho? Quando? Quando esse filho, né, tá lá no artigo 1708, casa, quando ele casa, ou quando ele contrai uma união estável. Uma união estável. Aí não faz mais jus aos alimentos. Aí o pai poderá entrar com uma ação de exoneração. A maioridade em si, né, 18, 19, 20 anos, enseja a exoneração, ou seja, dá o direito ao pai de exonerar, maioridade por si só, não. Então, terá que haver algumas coisas a mais para que esse pai possa parar de pagar os alimentos. Terá que haver alguns requisitos, como eu já falei, 2 deles: casamento e união estável, certo? Se por acaso ele entrar num curso superior, terá que pagar até terminar, certo? Após ele ter um curso superior, poderá exonerar, certo? Se ele entrar num curso profissionalizante, né, um curso técnico profissionalizante, terá que continuar pagando, certo? Então, veja,
Tudo depende do caso concreto. Vai ser de acordo com o entendimento do juiz. Se esse rapaz, o filho, agora com 20, 21, 22, né, adquiriu sem adquirir uma união estável, vamos lá, engravidou a namorada e está desempregado, esse pai terá que continuar pagando os alimentos? Depende da interpretação do juiz. Se o juiz entender, que ele adquiriu uma união estável de acordo com o artigo 1708, ele poderá deferir a exoneração. Mas o juiz também pode considerar que, em virtude de ter uma criança nessa história, ele pode determinar a continuidade dos alimentos. Tem que lembrar que é possibilidade e necessidade. A necessidade é uma bússola, é uma condição de existência dos alimentos. A necessidade. Então, depende do entendimento daquele juiz. Ok? Tudo bem? Vamos imaginar agora uma mulher grávida. Uma mulher grávida. O que ela faz, né? Doutor, eu vou ter que esperar nascer para entrar com uma ação? Não! Existe uma lei que ajuda aquela futura mãe, que é a Lei 11.804 de 2008, conhecida como Lei dos Alimentos Gravídicos. Então, o que acontece? Aquela mulher pode ajuizar uma ação baseada em indícios de relação amorosa entre aquela mulher e aquele homem, como fotos em redes sociais, testemunhas dizendo que viram eles em balada, saindo do cinema, sempre de mão dada, passeando junto de carro, ou seja, pessoas que vão dizer que houve uma relação amorosa entre aquelas duas pessoas, certo? É assim que ela vai corroborar, reforçar a petição que ela fez, que o advogado dela fez, pedindo os alimentos gravídicos. O juiz vai deferir baseado nesses indícios, ok? Muito bem. E se acontecer de aquele rapaz não ser pai? O que ele faz? Ele tem que provar que não é pai, porque o que aquela mulher falou tem presunção de veracidade. Presume-se que é verdade, ok? O que ele vai ter que fazer? Provar que não é o pai, através de exame de DNA. Ok? E a pensão que ele pagou até então? Tá pago. Não, esse dinheiro não vai retornar e ele não pode processar aquela mulher por conta disso. Tá bom? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Até um próximo vídeo. Tchau.